E aí, pessoal? Dia feliz para todos. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, Márcio Proença por aqui. Nós estamos aqui para mais um dia na nossa jornada de leitura bíblica. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Tá animado? Pega aí a sua Bíblia e segue a leitura comigo. Vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao seu lado. Desamarrem-nos e tragam-os para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximavam-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitastes louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atira-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas.
O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E o mesmo, depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores. A alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram, e apedrejaram o terceiro. Então lhes enviou outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um dia na nossa jornada de leitura bíblica. Eu espero em Deus que o Senhor Jesus continue a falar e a ministrar o seu coração, que você leia ou que você escute essa mensagem, que é a palavra de Deus, não apenas ou meramente como livro, porque ela não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é a própria palavra de Deus, ela não é um livro comum. Então que você possa crer nessa realidade, e experimentar Deus através da palavra dele, porque ele tem muito mais para fazer na sua vida e também através da sua vida. E se você ainda não recebeu a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para ele, talvez você já ouviu falar de Jesus, talvez as pessoas já falaram para você, mas você não entregou a sua vida ainda. Mas hoje, através de ouvir essa palavra, o Senhor, ele falou o seu coração, ministrou a sua vida e trouxe aí na sua vida uma convicção de algo que você precisa de fazer, de mudar de vida, de arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Então faça isso aí agora mesmo. Receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador, entregue a sua vida para Ele, faça uma oração de entrega, pedindo a Ele para receber a sua vida, e com certeza a sua vida nunca mais será a mesma, porque quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida por completo. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado por acompanhar aí a nossa jornada de leitura bíblica, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Fui!